Loto Fácil, como jogar de forma inteligente. No vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre as principais ferramentas que nós temos no canal. Vocês pediram aqui a demonstração, principalmente aquela pessoa que adquiriu a ferramenta, não tem a menor ideia de como começar, o que utilizar, mas é tudo muito intuitivo e tudo muito simples de utilizar. O princípio básico, gente, é aquele. A gente precisa entender a movimentação dos sorteios, das dezenas, buscar dezenas que estão fortes, fugir daquelas dezenas que estão com padrão de tendência fraca e, com isso, utilizar estratégias inteligentes que vão permitir que a gente, com apenas poucos jogos, possamos ter melhores resultados em loterias. E o primeiro passo importante que a gente precisa compreender é entender as dezenas que são sorteadas. Nós temos aqui o painel da Loto Fácil, você que acompanha aqui no canal já deve ter percebido como é que funciona esse painel. É muito simples, é uma análise que você faz dos últimos 10 concursos, mas o diferencial do canal é que, para quem tem acesso à ferramenta, você consegue ter as análises com apenas alguns cliques. Olha que sensacional, até dezenas boas para falhar, o sistema ele te entrega. Então, quando você pensa em Loto Fácil e precisa fazer as análises, o próprio sistema ele tem uma inteligência dentro dele que vai analisar as frequências e vai te sugerir aquelas dezenas e equilíbrios. Olha aqui a quantidade de par e ímpar. Lembra que nos vídeos eu sempre coloco, olha, 2/3 dos sorteios da Loto Fácil gira em torno de 7 pares, 8 ímpares, ou 8 pares e 7 ímpares. E o sistema ele entende isso e ele vai tratar essas movimentações. Quando você quer a estratégia com 18 dezenas, também ele faz aquela análise do comportamento. E é muito importante você entender o seguinte: você tem a ferramenta aqui, você consegue ver as movimentações, e você também tem o calibrador da Loto Fácil. Ele te entrega detalhadamente como é que ele chegou nesses números. Você consegue verificar variações, 100%, 90%, 80%, tudo isso aqui o sistema está te mostrando. Ah, João, você está passando informação muito rápido, não consigo enxergar o número. Não precisa, você só precisa compreender a finalidade da ferramenta. Depois você se aprofunda. Essa finalidade aqui do painel da análise da Lotofácil é exatamente você entender comportamentos e verificar quais serão as dezenas que você deverá colocar em seus jogos, ok? Aí tem as projeções aqui de grupos fortes, tem as dezenas, tem a probabilidade aqui ó, de falhas, que a gente já coloca aqui umas sugestões para vocês, 3, 6 sugestões. Normalmente ela coincide com essa análise aqui, ó, vamos ver se está funcionando, 6, 7, ó, 7, 20. Aqui o período é totalmente diferente, mas normalmente coincide com esse tipo de análise. Aqui ele tem um comportamento que ele vai verificar todo o conjunto e aqui ele está analisando um intervalo de sorteios, ok? Mas basicamente é a mesma tendência. Nós temos também aqui o painel de ciclo. Sabe aquela questão que você fala assim, poxa, quais são as dezenas que estão pendentes para vir, para fechar? Ele te entrega tudo automático aqui e você consegue verificar quais são as dezenas que são pendentes. Nesse caso específico, temos 10 dezenas pendentes e elas ficam de vermelho. A cada sorteio, isso aqui é atualizado automaticamente, então você não precisa se preocupar. É só você questionar e o sistema vai te entregar quais são as dezenas que estão pendentes para fechar o ciclo. Essa aqui é uma outra ferramenta top demais. Aquelas pessoas que gostam de analisar as dezenas sorteadas, poxa, eu quero verificar os comportamentos dos últimos 100 concursos. Ok, eu quero verificar durante esse período aqui qual é aquele grupo de dezena de 14 pontos que saiu mais juntos, tá vendo? Você consegue verificar quais são aqueles grupos de dezenas de 14 pontos, se você quiser de 13 pontos. Eu não recomendo de 15 pontos, porque 15 pontos é muito difícil acontecer. Se ele já aconteceu uma vez, é que nem Mega Sena, tá vendo? Aqui ele não pegou. Mas porque são essas dezenas que estão filtradas aqui, tá? O que determina o critério é justamente essa composição das 20 dezenas, e aí o sistema vai buscar sempre as dezenas mais com a frequência maior, 15 pontos. Lógico, pegou um período maior, ele vai te entregar. Mas são dezenas que você não recomendo você utilizar as 15. O que eu recomendo? Você analisar os grupos de comportamento dos últimos 30, quem sabe buscar os 14 aqui ou 13, e aí verificar como é que essas dezenas, o que elas têm em comum, tá vendo? Dezenas em comum dentro dos 14 pontos. Eu acho que isso dá uma boa referência de escolha de dezenas também. É uma forma de análise que eu curto
e que eu apresentei aqui no canal, o pessoal curtiu bastante. Um outro ponto muito importante também é como é que você faz para errar tudo. Aqui, a ferramenta ela te entrega essa análise sensacional. Ela pega sempre o último sorteio, vem trazendo as informações e faz análise aqui do intervalo e diz o seguinte, ó, essas 4 dezenas são dezenas boas para falhar, 4, 7, 11, 19 e 20, ok? Como é que eu sei? Eu venho aqui no concurso e faço a checagem. Onde foi que elas apareceram, tá vendo? 11 e 19 quebrou e a 7 e 20 falhou. Não tem, beleza. E no concurso 3764, o que aconteceu? A 7 veio, do concurso 363 a 20 veio, de 4, e essa aqui, ó, nenhuma delas apareceu. E 3761. O objetivo ó, é mostrar que, em termos de comportamento, que essas 4 dezenas estão muito boas para falhar. Quando você vem aqui e analisa os últimos 10 concursos, a gente já está falando de 6 dezenas. O sistema ele vai te mostrar. Se você quiser olhar só o último sorteio, ele vai te mostrar também, no último sorteio, aquelas dezenas de frequência. E se você quiser uma análise mais aprofundada dos últimos 30, ele também te entrega aquelas 6 dezenas boas para falhar de acordo com a frequência dos últimos 30. Então, essa aqui é a ferramenta top demais, o pessoal pediu e eu fiz exatamente aquilo que foi solicitado, o pessoal está curtindo bastante. O outro ponto também, quem gosta de trabalhar com dezenas fixas, nós temos aqui ó, as dezenas, o sistema ele entrega, você pode pegar a análise dos últimos 10, dos últimos 20, de todos os sorteios, mas eu não recomendo, porque aqui eu até tirei o botão, ó. Porque o que acontece? 10 bacana, tá demorando para calcular, foi por isso que eu coloquei que não recomendo. E quando filtra demora. Vamos verificar aqui o outro. É, porque ele demora para carregar aqui a base de dados. Vamos verificar aqui que não carregou. Temos também aqui a análise de cada sorteio. É só você entrar na página que automaticamente ela já vai te entregar as dezenas que foram sorteadas e a composição. Ó. Por isso, aqui em tese, ó, nós temos aqui 6 pares, 9 ímpares, 11 da moldura. Aqui é como se fosse um mapeamento do sorteio. Aí nós temos dezena 1, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 e dezena 25. Isso aqui é sensacional, porque todo mundo utiliza essa análise do concurso anterior. E isso aqui você não precisa ter esforço nenhum, você já consegue ter as informações. Deixa eu verificar o que aconteceu. Acho que a internet está com um pouquinho de problema. O calibrador autofácil, deixa eu verificar se ele carregou agora. Ainda não. Vamos ver se ele volta aqui. Carregando início. Porque se eu colocar todos os sorteios, aí ele demora um pouquinho mais para calcular. Então, o que eu recomendei? 10 e 20, tá vendo? 10 e 20 fica melhor. Se clicar aqui, ele pode travar. Então, você consegue verificar aqui comportamento dos últimos 10 concursos. As 9 dezenas, por que 9 dezenas? Porque a gente analisa aqui, ó, em relação aos sorteios anteriores, a gente percebeu que entre 9 a 10 dezenas normalmente repetem. Então a gente procura repetir 9 a 10 dezenas em todas as estratégias para que a gente possa aumentar as nossas chances de ter melhores resultados na Loto Fácil. Fizemos a análise do concurso, calibrador e por fim, deixa eu ver o que nós temos aqui. Nós temos aqui uma análise muito importante. Isso aqui, gente, depois que eu aprendi a olhar linhas, sempre que eu faço as minhas análises, eu olho para linhas. Por quê? Quando você acerta a linha, ficou grande demais, vamos ver. Quando você acerta a linha, você está falando em 5. Se você acertar 2 linhas, você já está falando em 10 pontos. Deixa eu verificar aqui. Pronto. Quando você fala em 2 linhas, já estamos falando em 10 pontos. Então aqui, ó, linhas cheias ou quase cheias, linha 3 e linha 5. Aí você olha aqui, ó, linha 3 e linha 5, quase cheias. Depois, linha 1 e linha 2, linha 1, linha 2, quase cheias. Depois, linha 1 e linha 5. Aí você fala, poxa, linha 1 tá quente, hein? Linha 1 e linha 5. Aí, de acordo com esse comportamento, se você olhar para o próximo sorteio, quais serão as dezenas que podem estar retornando para o próximo sorteio? Sorteio 3.766, que vai ser daqui a pouquinho. Naturalmente, dezena das linha 1 e linha 2, muito provavelmente. Então, esse tipo de mapeamento de linha, isso ajuda bastante. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês em relação à Loto Fácil, a ferramenta é exatamente isso.
E se porventura você precisar de mais informações, é só fazer o seguinte, vem aqui, ó, abre.bio/joãorock, onde você poderá ter acesso às ferramentas do canal. O Autofácil da Independência está aí, pessoal, e eu acho que é o ideal você ter uma ferramenta na mão para fazer as análises para você e as estratégias, e aproveitar que eu estou fazendo uns vídeos passo a passo. É só aproveitar, vou colocar tudo numa lista aqui, junto com esse que eu acabei de apresentar para vocês, para esclarecer as dúvidas em relação às principais estratégias e como você faz para fazer as principais análises aí, e quem sabe atingir o tão sonhado, né, 300 milhões aí, ou até qualquer outro tipo de premiação relacionados a Loto Fácil, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo, um forte abraço.